Olá, meus amigos, eu sou o Arthur Dias e esse aqui é o Business Hour na TV+, o nosso programa de negócios, networking, estratégias, né? Sempre um pouquinho além disso, uma entrega diferente para você que quer empreender, para você que já tem o seu negócio e quer entender um pouco mais, né, de como aprimorar, sempre aqui uma história de sucesso, alguém que conseguiu investir o seu tempo, fazer a sua empresa conquistar seus sonhos, os seus objetivos. Então esse é o nosso programa Business Hour e hoje, de fato, aqui um convidado muito diferente dos demais, porque é o primeiro convidado que tem uma unificação com a minha história pessoal de família. Acho que já são aí pelo menos de 15 a 20 anos de história aqui de amizade, né, que envolve já uma base familiar. Vinícius Correia, seja muito bem-vindo aqui ao Business Hour na TV+. É uma honra, um orgulho, uma satisfação imensa ter você hoje aqui conosco. Olá, Arthur. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Muito obrigado. A honra é toda minha de estar aqui, junto com um amigo de longa data. Já há muito tempo, né? Quem diria que depois de tanta conversa, tanto tempo ali na amizade, né? Envolvendo a família, sempre num momento descontraído, hoje estamos aí com negócios frutíferos, trazendo, né, uma história de sucesso para as pessoas, despertando o interesse no empreendedorismo e tem muita história boa para contar hoje, né? Exatamente, Arthur. Temos bastante histórias para contar em relação à empresa, à advocacia e a nossa amizade, né? Não, com certeza. Então, meus amigos, hoje você vai ter uma história completamente diferente, né, dos programas demais. Hoje já estamos indo para mais de 30 programas do Business Hour e nessa edição especialíssima eu terei realmente a honra, né, de falar aonde o encontro da amizade e negócios e família pode dar certo. Porque isso é uma base disso, né? Começou desse jeito o empreendedorismo na sua família, já veio ali da base. Conta um pouquinho pra gente como que foi o início. Sim, Arthur, exatamente. Como que começou a Sodier Doces pra gente? Que no caso antes era Sensações Doces, né? Eu com a minha atual esposa, né? Desde sempre. Nós já namorávamos e a mãe dela, a minha sogra, ela aposentou na CPFL. Então, ela aposentou, pegou uma renda, não sabia o que fazer com a renda. E a minha irmã, eu sou descendente de japonês, ela estava vindo do Japão. Então, nós demos a ideia, unimos as famílias e eles montaram a franquia da Sodier Doces. No caso, foram franqueados. Começou aonde mesmo a primeira unidade? A primeira unidade da Sodier Doces foi em Salto. Certo, verdade. Certo? Só que a nossa loja, nós somos franqueados, foi em Campinas. Sim, mas um pouquinho antes disso, antes de conhecer a Natália, como que foi ali a sua história profissional? Vamos dar um resuminho ali pro pessoal que ainda não te conhece, entender quem foi Vinícius Correia. Certo. Arthur, eu comecei como office boy, né? Depois eu entrei na faculdade muito cedo. Eu fiz 2 anos de ciência da computação, eu entrei com 17 anos. Depois surgiu uma oportunidade por eu ser descendente de japonês. Eu fui para o Japão, trabalhei 1 ano e 4 meses lá, trabalhei na Bridgestone, embalando tela de TV. E ao retornar para o Brasil, a minha sogra com a minha irmã... E eu sei que você foi muito fã, né, do estilo de vida oriental, você gostou, né? Você teve uma experiência bacana lá. Sim, me adaptei bastante. Japão, né, primeiro mundo, muito bom. Eu lembro que você falava do descarte dos eletrônicos, né, que é uma história já de alguns anos atrás, né, já estamos ficando velhos já, que você via os equipamentos eletrônicos jogados pela rua e falava, como assim? E funcionando, né? Sim. Essa é uma cultura deles, né? Lança um novo, eles acabam descartando, né? Mas é um descarte que está funcionando, né? Exato, é diferente, né? A gente começa a adaptar, então acho que dessa época você conseguiu trazer conhecimentos da cultura oriental hoje aqui para o nosso mundo ocidental e que você aplica nos negócios hoje. Sim, bastante coisa, né? No início, quando eu cheguei para a empresa, eu fiz bastante desenvolvimento na questão de Kanban, comunicação visual, né? Até o controle dos recheios da Sodier Doces na época. Legal, bacana. E aí, ao desenrolar disso, você como chegou no direito? Nesse meio de campo aí, da onde que veio o vislumbre? Ah, quero ser advogado, foi uma inspiração, foi família, qual foi o primeiro insight da advocacia? Então, Arthur, aí quando eu retornei do Japão, né, eu fiquei trabalhando na loja da minha sogra,
na Sodier Doces. E aí me veio na cabeça o que eu poderia fazer para contribuir com a empresa. Então eu falei, olha, um curso interessante seria o direito. Aí eu me matriculei na faculdade, né? Hoje já faz aí mais de 7 anos que eu advogo na área trabalhista. Eu atuei já por 3 anos e meio para um sindicato profissional, Sindicato dos Empregados. E aí nessa época foi uma experiência exclusiva, né? Diferenciada, porque normalmente, né, as pessoas aqui que já acompanham o Business Hour, que já viram as outras edições, sabem que o nosso foco, ele sempre foi aqui o empreendedorismo, né? Falar sobre o empresário. Então, 99% dos nossos entrevistados foram empresários. E hoje nós temos aqui um empresário, mas também que conheceu na pele o lado do trabalhador, né? Entendendo ali justamente como aplicar a lei da maneira correta. E você considera isso um diferencial hoje para poder defender o empresário? Sim, exatamente, Arthur. Como eu fiquei muito tempo no Sindicato dos Comerciários, atuando tanto no direito individual quanto no direito coletivo, eu peguei uma vasta experiência que hoje eu faço mais a parte consultiva, preventiva e contenciosa empresarial, defendendo o empregador. Sim, essa experiência que você adquiriu, né, ao longo aí dos anos no sindicato foi muito válida, foi próspera. Até você aprendeu muito ali, não dá para desconsiderar nada. Foi uma vida de aprendizado e aplicações de casos resolvidos perante a lei. Sim, sim. Muitos casos, muitas audiências, né? E hoje eu trago para o meu escritório. Que é um diferencial. Exatamente. Que é uma experiência que talvez poucos tiveram a oportunidade de passar por esse lado, né? Que muitas vezes é criticado, porém, quando você tem os dois lados da moeda, você consegue entender o que tem de bom, o que tem de ruim em cada um dos lados. Exatamente. Não, legal. E aí, passando essa fase, você conseguiu unificar já o empreendedorismo com a advocacia. Aí você percebeu que estava na hora de montar o escritório. Em que momento que você falou, agora eu vou ter o meu próprio escritório e eu quero seguir uma carreira diferente? Da onde que veio esse insight? Então, no início da pandemia, que foi lá em meados de 2020, né? Com o fechamento dos comércios, inclusive do sindicato que abriu, fechou. Então eu saí em 2020 e fiquei um tempo tocando a minha empresa, né? A Sodier Doces. E depois eu decidi me dedicar mais à advocacia. Então eu abri o escritório, né? Voltado mais para o direito empresário, né? Defendendo o empregador, por conta que como eu já peguei uma experiência claro, no no sindicato, né, que te trouxe ali muita coisa, né? Então, eu falei, agora é o momento de eu estar também atuando do lado. Já sabia os dois lados, né? Já sabia qual que era a defesa. Então você também entendia o ataque, né? Que eu gosto aqui de citar, acho que já é a terceira ou quarta vez que eu cito Sun Tzu, a arte da guerra, né? Que você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo. Então você tem que estar mais próximo do inimigo muitas vezes, né? Para entender que, na verdade, a vida, a nossa dualidade, o bem e o mal, ele vai existir sempre. Nunca a gente vai conseguir unificar todo mundo. Precisa de um conflito para que a vida prospere, né? Você sempre vai ter pessoas dividindo opiniões, dividindo objetivos. E eu acho que isso é o que nos motiva, né? Você conseguir convencer todos daquilo que você pensa é praticamente impossível. Por isso que sua profissão existe, né? Sim, sim. Para conseguir defender, entender os dois lados e fazer com que a lei se cumpra devidamente. Sim, sim. Quando eu atuo pelo lado da empresa, a gente tem também a questão do preventivo, né? Isso é uma área muito importante no direito do trabalho, que para que o empregador não tenha, né? Não venha a ter processo trabalhista, então a gente atua nessa esfera preventiva, né? Hoje conhecido aí, no caso, como uma questão de você conseguir proteger a possibilidade de ter um problema futuro. Sim, exatamente. Você deixa muito bem regularizados os contratos, todo o sistema das pessoas que estão, né, colaborando na empresa,
para que não aconteçam problemas futuros. Sim, sim. Porque muitas vezes aquele contrato de fio do bigode é o pior problema, né? Exatamente. Chega gente que fala, pô, cadê seu contrato? E não existe. Sim, sim. Chega, exatamente. né? Chega bastante. Então a gente faz essa questão preventiva, atua, olha a norma coletiva, olha os contratos de trabalho, né? E também a questão consultiva. Questão consultiva, o empregador liga, olha, hoje o funcionário não veio trabalhar, o que eu posso fazer? Posso dar uma advertência, posso dar uma suspensão. Então é nesse sentido aí de orientação. Para os dois lados. Isso. Né? Você ter um contrato bem feito e personalizado, né? Porque eu vejo hoje muitos amigos, né? Alguns clientes, fornecedores, que os contratos parecem mais do mesmo, aquela coisa muito pronta, copiado e colado da internet ou do próprio chat GPT ali, que vem trazendo uma informação relevante. De fato, se você souber aproveitar as tecnologias, as inteligências artificiais, elas trazem coisas interessantes, mas você não pode deixar só na mão da tecnologia. Precisa de um profissional gabaritado para entender de fato o detalhe do contrato bem feito. Sim, exatamente, Arthur. Por isso que é bom estar passando pela mão do advogado, né, para que ele analise as questões, as cláusulas, para não ter nenhum problema futuro. E personalizar, né? O atendimento humanizado, Sim. Né, que eu acho que é a diferença, né? Essa questão de você sentar, olho no olho, conversar com a pessoa, falar quem é a sua empresa, o que você faz, para quem você faz, Sim. entender qual é a jornada detalhada de cada trabalhador que vai trabalhar com você e do outro lado também. Porque apesar do foco hoje ser empresário, também tem alguns clientes do lado do empregado. Sim, tenho também. A gente tem uma equipe lá que recebe, que faz a entrevista, né? Então, hoje, eu atuo tanto no direito do empregado como no empregador. O foco do escritório, sim, é o direito do lado do empregador. Mas também temos aí demandas de empregados. Legal, legal. E uma coisa que eu já sei, que acabou citando anteriormente, você hoje conseguiu unificar, para vocês verem, né? A gente está aqui num caso diferente de amigos e família que estamos falando sobre negócios aqui no Business Hour, na TV+, dando um exemplo pela primeira vez, né? Na verdade, a segunda, que o primeiro foi meu pai, que a gente já unificou já a família, mas agora aqui de fora do primeiro grau, o Vinícius está aqui para demonstrar que sim, é possível você ter um negócio familiar de sucesso. E quando a gente volta a falar de um negócio familiar de sucesso, que você já contou a história de como que foi, né, criada a Sodier, você conseguiu unificar dois trabalhos da família atendendo o seu conhecimento à empresa da família. Já teve casos que você conseguiu, né, trazer o seu conhecimento de advogado trabalhista para a Sodier com algumas questões que vocês tiveram, não teve? Já. Eu tenho um caso aí que o funcionário ele processou a empresa, né? E eu atuei, eu e uma equipe minha, né? Eu participei como preposto nesse caso, né? E um colega, ele participou como advogado e o processo foi um sucesso, né? Empregadores não acreditam, mas esse caso, o empregado ele pediu perícia por conta da utilização do forno. A perícia foi negativa, né? Nós tomamos toda a cautela de entregar os EPIs, equipamento de proteção individual. E as condições necessárias, né, para um trabalho. Exatamente. Tranquilo. A empresa ela consta com os laudos, né? Hoje nós temos o PGR, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e todos os outros, PCMSO também. Então foi solicitado pelo perito no processo trabalhista e no final acabou dando totalmente improcedente, né? E o escritório de advocacia sequer recorreu do processo. Legal. Foi um caso de sucesso que você conseguiu unificar, mais uma vez, empresa familiar com um negócio próprio, de um jeito talvez único, né? Porque são poucos os casos que a gente vê desse jeito, né? Uma empresa familiar que uma pessoa da própria empresa resolveu estudar algo a mais para poder resguardar a empresa. Acho que foi um dos seus vislumbres ali. Sim. Falar, pô, onde eu posso me especializar, como você mesmo disse no início, né? Falou, pô, vamos pro direito
para evitar qualquer tipo de problema, entender os contratos, entender as pessoas e poder ser resguardado pela lei do jeito correto. Sim, exatamente. Foi essa a intenção. Que eu fiz direito, né? Sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho também. Nesse sentido de não só poder ajudar terceiros, mas também poder ajudar a minha própria empresa. Não, legal. E aí, saindo agora um pouquinho dos laços familiares, entrando pro escritório, hoje o Correia Advogados. Vamos falar um pouco das áreas, né? O que tem ali de novidade. A gente sabe que a área trabalhista, ela é gigantesca, ela é infinita, né? A gente não teria tempo hábil aqui para poder falar de todas as áreas, mas se dando ao fato de que estamos já chegando no final do ano, né? Férias é um assunto muito polêmico, que eu vejo, né, assim como eu, outros amigos empresários que, poxa, como que é essa flexibilidade, quando começa, quando termina. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre as novas resoluções de férias. Ok, Arthur. Então vamos lá. As férias, né, nós temos dois tipos. Nós temos as férias individuais e temos também as férias coletivas, né? Bom, as férias individuais, ela tem algumas regrinhas, né? Então, por exemplo, tem que ser comunicado com 30 dias de antecedência, tá? Tem que ser paga 2 dias de antecedência antes do funcionário sair do gozo de férias. Outro requisito também importante tem também o fracionamento, tá? Então hoje você pode estar fracionando desde que acordado com o empregado em 3 períodos, sendo que um não pode ser menor que 14 dias e os outros 2 não pode ser menor que 5 dias. Perfeito. E uma questão do PJ. Hoje a pejotização, ela está em alta, né? Eu aplico a pejotização na minha empresa, tive muito êxito em relação a isso. Eu indico, né, para empresários que podem entender melhor. É óbvio que você tem que ter um bom contrato, compreender os detalhes por trás disso. Mas férias em pejotização, como que funciona? Então, aí o que vai reger é o contrato, né? Então, normalmente não vai ter as férias, né? Porque você acaba tendo que prestar o serviço, certo? Independentemente se o dono da empresa for sair de férias, a continuação da prestação tem que ocorrer. Exato, então ele pode colocar uma pessoa no lugar. Exatamente. Aí está a jogada. Exatamente. O dono da empresa que tem um contrato de prestação de serviços, ele pode descansar desde que ele mantenha o contrato de prestação ativa. Exatamente. Ele se comprometeu, eu vou te entregar A, B, C. Ele descansa, mas A, B, C está sendo entregue, está tudo ok. Sim, na maioria dos contratos são determinados dessa forma. A não ser que tenha uma cláusula contratual que fale que, por exemplo, do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro não ocorrerá a prestação de serviço, né? Sim. Diferente já no seletista. O seletista, né, a cada período de 12 meses, o empregado ele tem direito a 30 dias de férias. Perfeito. E agora, dentro do trabalhista, aí vamos falar do regime. E o regime do empresário? Qual é a férias para o empresário? Onde que tá? Vamos ter que brigar. Sim, sim. A gente vai ter que brigar por essa lei aí, ó. Vamos se juntar e falar, cadê a férias do empresário que não existe? Não, mas com uma boa gestão, aí deixa descansar. A empresa rodando e dá para tirar uns dias sim, né? Dá para pegar lá o Royal Palm Plaza, ficar lá. Sim. Dá uma descansada boa lá, que já fui convidado, quero em breve poder ir, hein? Sim, vamos sim. E falando das férias coletivas, né, Arthur? Tem também alguns requisitos, né? Tem os 15 dias, que tem que ser avisado, ser enviado o comunicado ao... Hoje fala Ministério da Economia, né? Mas é a Secretaria do Ministério do Trabalho e Previdência. Então tem esse requisito, 15 dias, anterior tem que avisar. Também tem o requisito de fixar na empresa o comunicado do dia das férias, né? E essas férias coletivas, elas podem ser fracionadas em 2 períodos, tá? Não podendo ser cada período menor que 10 dias.
Perfeito. Então, para quem tem mais dúvidas, né, pessoas que estão aqui agora conectadas e querem saber, a gente sempre transparece os dados, né, de todo mundo que está aqui. Eu vejo que para você não vai ser diferente. Os dados estão disponíveis para consulta, né, das pessoas que estão interessadas. O escritório, né, para quem não sabe, além de a gente ter contado aqui da questão familiar, a gente não falou, mas o escritório fica em Campinas. Exatamente, Arthur. Fica em Campinas, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 100, sobre loja no Taquaral. Sim, mas temos clientes aqui, assim como eu, no ABC. Sim, tem uns clientes aqui também. Se precisar, só entrar em contato, que eu venho até aqui atendê-los. Ou se for, né, virtualmente possível, de hoje, forma virtual. Hoje as audiências, uma boa parte está acontecendo de forma virtual. O que você acha sobre isso, a virtualização? Você acha que ela veio para ajudar ou acabou sendo rápido demais essa mudança e atrapalhou mais do que ajudou? Não, na minha opinião é que realmente ela veio para ajudar, né? Principalmente na trabalhista, que são marcadas audiências iniciais, que são aquelas audiências de conciliação. Uhum. Então, muitas vezes, é simplesmente para as partes sentarem na mesa e verem se realmente tem possibilidade de estar negociando um acordo. Então, às vezes o processo está em outra cidade, em torno de 150 quilômetros, aí o advogado, junto com a parte, ou a parte mesmo, estando trabalhando, ela, da onde ela estiver, ela se conecta pelo celular e faz a audiência. Entendi. Apesar, então, de algumas pessoas que não têm uma familiaridade com o digital, a grande maioria precisou aprender para facilitar quem já sabia utilizar. Sim, sim. A gente não pode deixar que uma minoria influencie negativamente a maioria que aprendeu a usar, né? Sim, e também na questão, trazendo para a Justiça do Trabalho, nós, advogados, já orientamos o cliente, né, o que ele tem que fazer. No início foi um pouco complicado, mas agora está muito tranquilo, a gente já sabe o aplicativo que está sendo utilizado, a gente já envia o link, já tem a senha de acesso. Então, e no dia anterior eu costumo fazer um teste com o meu cliente, né, para ver se está em perfeitas condições na questão de vídeo e áudio. Então, dos últimos tempos para cá, não tive nenhum problema com isso. Legal, legal, bacana. E uma outra questão bem importante aí que parece que tem uma nova resolução, já juntando um pouquinho da questão de férias, né, feriado, a gente está numa avalanche de feriados e tem alguma coisa que mudou. Você comentou comigo... A questão que eu comentei com você, Arthur, foi a questão do comércio em geral e serviços, né? No dia 13 de novembro foi baixada uma portaria que restringiu a abertura dos comércios em feriados. Isso ficou um pouco confuso, algumas pessoas entenderam que seriam os domingos e feriados. Aí o ministro Luiz Marinho, ele... Agora, atualmente, faz poucas horas, ele já baixou uma nova portaria esclarecendo, então, que só vai tratar a respeito dos feriados, tá? Então, para alguns tipos de comércio poderem funcionar, terá que negociar com o sindicato, ter na norma coletiva e seguir a legislação municipal, tá? Então, é somente a questão do feriado. E vai ser válida só a partir de março de 2024. Então, o que tranquilizou aí o comércio, né? Por conta agora do final do ano, não tem nenhum problema aí com uma fiscalização aí do trabalho. Entendi. Mas também existem algumas coisas diferentes, né? O contrato temporário, às vezes, ele está um pouco mais afrouxado, né? Para essa época de final de ano, quando aquela pessoa que vai trabalhar mais horas até do que deveria, ela nem entra, acho que na CLT, aquele cara que vai trabalhar na loja de shopping para fazer um bico, como a gente diria. Esse cara, existe processo desse tipo de profissional? Não existe ou depende muito do caso? Então, todo mundo chama, né? No costume aí, bico, né? Mas, Arthur, não está correto, né? O correto, sim, tá fazendo o registro, né? Por isso que nós temos aí o Instituto do Contrato de Experiência, né? Que você pode renovar ele por 2 períodos. Então, a praxe que se tem no nosso país é 45 dias mais 45 dias, né? Para que você não tenha aí um risco futuro de uma reclamação trabalhista. Entendi. Então, essas pessoas que pegam esse trabalho de final de ano, ela entra nesse contrato de temporário.
É isso. No caso, teria o empregador que fazer o contrato de experiência. Tá. Contrato de experiência, exatamente. É que muitos chamam como bico e acabam não registrando. E isso corre o risco de pagar férias proporcionais, 13º, e o empregado ir até a Justiça do Trabalho e pedir o reconhecimento de vínculo de emprego. E acontece. Acontece bastante. Você já passou por isso já? Já passei por isso. Quando eu estava no sindicato, muitas demandas lá de empregadores que pegavam os funcionários, ficavam 1, 2, teve até casos de 6 meses, né, sem registro, que daí a gente entrou com o pedido do vínculo, juntamos as provas e conseguimos o reconhecimento. Caramba, isso daí é diferente para mim, não sabia, porque eu já escutei algumas histórias, mas não que chegou aí para justiça e ser comprovado, porque parece que tem assim, ó, vamos ajudar a pessoa a trabalhar nesse final de ano que eu tenho mais demanda. Mas na verdade ela está usurpando, né, do trabalho de maneira errada. É isso que acaba configurando, né? Sim, exatamente, né? O correto é estar fazendo o registro, né? E está pronta para essa demanda, né? Se planejar, vai ter mais demanda no final de ano, pô, vamos motivar, vamos pagar uma hora extra, vamos fazer com que as pessoas trabalhem mais, contrata mais uma pessoa de fato, para que consiga ter consistência nesse crescimento, né? Aproveitar para que não seja só no final do ano, não só na Black Friday, Sim. não só no Natal, mas em todos os dias, né? Porque eu já vi uma lei que recentemente um dos mentores ali que eu acompanho, André Menezes, eu já referenciei várias vezes, ele fala que se cada empresa no mundo contratar um novo empregado hoje, acaba o desemprego no mundo. Para ver como é incrível, né? E isso é um fato, é um número. Se todas as empresas do mundo registradas ativas contratarem uma pessoa, acaba o desemprego. É, exatamente. Você vê como tem bastante empresas então, né? Ele fala que é um empresário que vai mudar o mundo. Sim, né? sim. Por isso que a gente precisa ter uma regularização. Que a empresa possa exercer os direitos da maneira correta. Sim, Senão continua patinando. Né? sim. Senão você não sabe quem é que está empregado, quem não está, quem é que está ganhando o que deveria e o que não está. Independente do tipo de empresa, é necessário procurar um advogado para poder regularizar isso, né? Na verdade, as empresas menores, elas vão atrás dos contadores, né? Que é eles que acabam fazendo lá o registro, né? Mas, assim, com um advogado, um escritório de advocacia especializado na trabalhista, nós fazemos o chamado, que é conhecido hoje o compliance, né? Então, o compliance, para que sigam as normas, olhem a norma coletiva, principalmente agora, nessa questão de final de ano. Vai ter os feriados, quanto tempo, hora extra, né? Que nem nós tivemos. Esse ano foi um ano campeão de feriados, né? Então, pode abrir naquela data, não pode. Então, se você tem um escritório de advocacia especializado, você acaba fazendo uma consulta, né? E é o barato não sai caro, né? Porque às vezes só o contador, a pessoa pode pagar tranquilamente, mas vai gerar depois um ônus futuro, porque o contador não tem o conhecimento do advogado. Sim, sim. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava no Sindicato dos Comerciários, diversas empresas, elas abriam no feriado, não se atentava à norma coletiva. Então, por exemplo, em uma norma específica, que o empregado teria que trabalhar até 8 horas naquele dia do feriado, né? As empresas acabavam passando 20 minutos, 30 minutos, passando das 8 horas. E isso gera uma multa para o empregado que estava nessa convenção. Então, o valor realmente ficava muito alto. E aí, a empresa era surpreendida com uma ação coletiva. Nossa. Então, por isso que é importante investir, né? E tem até alguns contratos de empresas que têm uma manutenção para cuidar de todo, dependendo do volume, né? Tem um pacote para a empresa te pagar mensalmente e você cuidar de todos os contratos e eventuais problemas? Sim, sim. Tem a possibilidade, né, de eu fazer o consultivo, o preventivo. Então, a gente cobra mensal isso Uma daí, mensal né? para poder ter o acesso. Vinícius, se tiver um problema aqui, me ajuda. Você vai ter livre acesso dentro de uma normalidade, né, para me atender a qualquer momento. Exatamente. E também eu tenho a parte do contencioso, né, que daí já sai da esfera preventiva e quando já se torna um processo trabalhista. Entendi. Então, tem a gente oferece esses 3 tipos de trabalho. E o contato aqui que a gente vai deixar disponibilizado
para todos vocês, é o seu contato pessoal? Fala direto com você ou vai passar para a equipe? Como que vai ser? Pode falar direto comigo. Vai ser o seu contato, então, que vai estar Exatamente. disponibilizado. Então, meus amigos, esse aqui foi mais um Business Hour. Hoje, convidado especialíssimo aqui, amigo de longa data. A gente nem sabe quanto tempo é. Tá ficando velho, a gente não sabe se é 15, 20, quantos anos que são, mas já no mínimo 15 anos, com toda certeza. Então, realmente, um amigo, família, hoje cliente e também fornecedor ao mesmo tempo. Para vocês verem como que é o mundo dos negócios, o Business Hour ele faz isso, ele mostra histórias diversas para que você queira empreender, para que você continue empreendendo. Estamos aqui para lhe ajudar. Agência Wi-Fi, Arthur, TV+, e agora Vinícius Correia contando mais uma história de sucesso que unificou uma estrutura familiar com o Sodier Doces, com a Correia Advogados, demonstrando que sim, é possível ter uma empresa familiar de sucesso. É isso? É isso, Arthur. Muito obrigado aí, mais uma vez, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. E caso precise de alguma coisa, meu contato estará disponível aí. É isso. E para finalizar, não vou deixar de agradecer aqui Natália, mulher, né, que deixou o maridão vir aqui, Denise também, família Pavan, estão aqui, né, presentes conosco, sendo conversados e falados, não deveriam deixar de ter sido citados. É isso. Esse foi mais um Business Hour na TV+. Até a próxima, meus amigos. Valeu.